pessoas pagam um preço alto por elas acharem que sabem tudo. E um dado interessante, Lina, é importante observar isso, que tem uma pessoa como a Silvia de fora, você está tão focado em cima do teu fazer, do teu realizar, do teu sonho, que você não tem a mesma competência e a mesma capacidade de quem está de fora te assistindo. Não é? Então, ouvir a Silvia dizer isto é importante e é fundamental, porque não é mentira. Quando você está focado em cima de uma ação, se tem uma coisa que você não sabe, você está tão focado naquilo que é o teu sonho, que você, Lino, perde a capacidade de enxergar a lateral da estrada. Aí chega uma mulher como a Silvia e diz assim, olha, e eu digo isso com conhecimento de causa, a Silvia ela nos abriu, quem quer empreender, que quer entender como funciona o processo, primeiro que é gostoso conversar com a Silvia, né? Com essa voz maravilhosa, essa coisa tranquila, assim. Gente, não perca a oportunidade de conversar com essa mulher. Eu acho, se eu estivesse empreendendo alguma coisa, eu sentaria com a Silvia uma horinha e me faria uma grande diferença. Não tenho dúvida. Então, obrigada pelo jabá. Mas é verdade, eu vi essa experiência tua. Você de fora, e ela impõe uma autoridade, dá meta, objetivo. É que tem um problema, aí eu vou jogar pro Lino agora. Tem gente que detesta, odeia sair do conforto do útero. Nasceu, cresceu e continua lá. Aí quando chega alguém que diz que tem que fazer algo, a pessoa cai fora. Não quer. A pessoa se assusta, né, com esse processo. E aí, assim, eu vou aproveitar fazer uma pergunta também, aqui já uma provocação para a Silvia, para entender o seguinte. Dentro desse contexto, eu chego numa empresa, numa entidade, detecto ali que há um problema naquele processo e falo, precisamos fazer planejamento. Primeiro, qual o tempo do planejamento? Em que momento eu devo fazer planejamento? Quantas vezes eu preciso fazer planejamento, né? Aí, indo um pouco na direção do que o Dr. Reginaldo está falando, a gente percebe que há um conservadorismo muito grande ainda, tanto de empresários como de entidades e tal, mas tá bom assim do jeito, mas a gente pode melhorar esse processo, né? Lidar com conservadorismo é algo extremamente difícil, você mexer num processo que as pessoas estão olhando e falando bem assim, bom, mas o que eu ganho aqui é o suficiente para me manter, eu consigo cobrar as pessoas, receber das pessoas, e você fala para a pessoa, mas pode ser diferente. Né? Tinha um antigo companheiro que se falava assim, olha, não adianta você olhar na ponta do dedo, você tem que olhar depois, né, do que acontece. Tem gente que tem essa questão do foco na ponta do dedo, e quando a gente fala dessas coisas de planejamento, parece algo bem distante. Então é importante falar essa questão de que não precisa só no momento de problema, né? Mas em que momento fazer e quantas vezes fazer seria o adequado para uma empresa, para uma instituição ter este olhar? Perfeito. Vou falar das duas coisas aqui que vocês falaram, né? Então, começando pelo Reginaldo aí na ordem cronológica que os assuntos apareceram, né? Você ter um mediador é sempre muito importante por conta de você estar muito focado dentro do quadrado do seu sonho mesmo, né? Então, aí você não consegue ver alternativas e tem um mediador para te cutucar. O mediador, que é o meu papel dentro das empresas, nem sempre eu entro dando sugestões, às vezes sim, dependendo do assunto, do negócio, do momento, né? Eu até entro como mentora mesmo, dando sugestões, mas em especial no início, a gente entra perguntando os porquês. Né? Porque quando você entende o porquê, o como vai saindo. Então é cutucando, é provocando, como você diz, né? Para que a pessoa enxergue além daquele quadradinho. Então, ter um mediador nesse processo é essencial sempre, né? Que é o meu papel. E o que é legal, eu vou interromper você rapidamente, mas é o seguinte: você provoca, né? Porque senão tem gente que diz assim, eu tô há 20, 30 anos nesse negócio, quem é essa mulher para mim me ensinar? Quer dizer, ela tá dizendo, eu não ensino, eu provoco.
Então continue aí. Eu provoco. Os porquês é importante. Eu divido, às vezes, as experiências que eu tive, então por isso que são as sugestões. Mas quem dá a solução para o negócio é o dono do negócio, são as pessoas que trabalham nesse negócio, né? A gente pode ajudar, buscar junto e tal, mas as alternativas, elas saem sempre do dono do negócio, que é quem conhece, né? Então, primeiro passo. Sair do lugar comum e sair dessa história do tá dando certo, então vamos lá, é complicado, primeiro porque a ideia de planejamento tem a ideia de engessado, né? Se eu fiz um planejamento, e se acontece alguma coisa no meio do caminho? Tá planejado, eu não posso... Muito pelo contrário, né? O planejamento, ele é uma diretriz que você tem para você estar com o pé no chão, né? E que você pode, inclusive, estando com o pé no chão, entendendo a situação, onde você quer chegar, aí você tem mais condição, inclusive, de trabalhar frente a um imprevisto. É entender que não é algo engessado, não, né? Não é. Um planejamento, ele é uma diretriz daquilo que deve ser, daquilo que deve ser feito. Porque grandes empresários, quando você fala, vamos planejar, poder perder tempo. Não é perder tempo, eu a garanto que não é perder tempo, né? E quando fazer, né? Primeiro, o grande lance de fazer um planejamento e as pessoas entenderem que precisa desses pitacos, né? Entenderem que não é engessado, entenderem que vão ter que sair do lugar comum e tal, está na história de entender o que é esse negócio e onde você quer chegar, né? Então a história do propósito, de novo, né? Da missão e da visão é super importante, porque se você vai empurrando com a barriga, né? Você vai vendendo o almoço para comprar a janta e deixa rolar e eu tô nesse mercado e a coisa tá funcionando, você não vai sair desse lugar comum. Então você pode até continuar, não fechar, né, com a expertise que você tem, com o destaque, né? Você pode até continuar nisso, mas você não vai ter a possibilidade de desenvolver, né? E tem grandes chances de você perder para a concorrência, porque tem gente na concorrência que está vendo lá na frente. Então, primeiro passo, que hora de fazer? A hora que eu decido entender aonde eu tô e aonde eu quero chegar. De cima para baixo. Não existe planejamento que não venha de cima para baixo, do dono do processo, do dono da empresa para baixo, né? Porque senão você não tem a convicção para fazer com que a coisa aconteça e dar energia para que essa coisa aconteça, né? Então, entendeu aonde você está e aonde você quer chegar? Essa é a hora de fazer o planejamento estratégico. Para a empresa toda? Às vezes para a empresa toda, às vezes para um produto novo que você vai introduzir, às vezes para um processo novo que você está estudando. Então, planejamento, ele é importante na medida em que você tem alguma mudança ou alguma coisa que você quer deixar claro.